Boa noite, Brasil! Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Começando mais um ElasCast. E hoje, presta atenção, meu povo. O assunto aqui tá sério, hein? Ou melhor, muito poderoso, hein? Camila Silveira. Olá, boa noite, parceira. E aí? E aí, hoje tá do jeito que a gente gosta, Do hein? jeito que nós gostamos. Do Duas jeito mulheres que a gente bem, gosta. mas bem poderosas. Essas são poderosas, hein? Que vem pra honrar a classe, Vem, né? vem. Vem pra fazer Elas me realmente a representam. transformação, deixar sua marca, né? Não é? Elas me Adorei. representam. Me representam também, eu tô muito Muito. orgulhosa. Olha essas mulheres, Brasil, prestem atenção, porque hoje a gente fala sempre brincando porque eu tenho intimidade, que são minhas amigas, mas o assunto vai ser sério. Nós vamos, na verdade, não debater. Eu falo debater, mas na verdade um bate-papo sobre tudo que está acontecendo, né? Tanta violência no mundo de hoje. O tempo todo, gente. Toda hora a gente escuta um tipo de agressão, de violência, e elas são delegadas, né? Raquel Galinatti, maravilhosa, Jaqueline Valadares, duas delegadas super, hiper poderosas, assumidíssimas dentro dos cargos, assim, uma presidente do Sindicato do Estado de São Paulo, né? Isso nos deixa muito, muito honradas, né? Jaqueline assumir, isso é a primeira vez na história que uma delegada, né? Uma mulher assume esse posto, né? E em São Paulo, e que passou para outra mulher. Isso deixou a gente muito feliz, Raquel Galinatti. Eu também fiquei muito feliz. Não é? Muito feliz. Nós Eleita mulheres. 4 vezes Apresenta a as melhor nossa delegada de polícia do Brasil, né? Olha que coisa mais Uma linda. das, né? Uma das, mas já pertencendo a esse número já é uma honra tremenda, né? É uma honra porque é um reconhecimento ao trabalho de todos os delegados, né, na realidade. E é com muito carinho que eu recebo o censo do site, é um portal nacional dos delegados de polícia do Brasil, e eles prestam homenagem, na realidade, para todos os delegados, para todos os policiais, então realmente é gostoso. E atualmente pertencer a esse clã é muito importante. Diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atuou como advogada de 2001 a 2011, até ser aprovada no concurso para delegada de polícia em 2012. Foi a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo. Em 2021, Raquel também foi eleita para compor a diretoria nacional da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a DEPOL do Brasil. Eleita pela 4ª vez como uma das delegadas de polícia do Brasil, de acordo com o censo 2019, 20, 21, 22, no Portal Nacional dos Delegados. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, Camila. Senhora, o Obrigada, que mais falar de você, hein, amiga? O que mais falar de Então, você? cada vez que a gente apresenta esse Vai currículo, tá aumentando esse maior currículo, e não tá vai? melhor, né? Isso porque é um resumo tremendo de tudo, porque se a gente for ler tudo, Não, já né? é o podcast. Já fica uma hora só falando, É. essas duas. Olha que maravilha, gente. Ó, Jaqueline Valadares da Silva Alckmin, formada em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, tá? Especialista em Direito Penal, em Processo Penal, em Inteligência Policial, delegada de Polícia Civil do Estado de São Paulo, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, tá? Olha que maravilha, hein? De 22 a 2025 vai, tá? Palestrante de temas relacionados à segurança pública, violência contra grupos vulneráveis, com ênfase nas mulheres, tá, gente? Em mulheres, crianças e adolescentes, docente em cursos voltados a cursos policiais, pós-graduação, autora de obras jurídicas voltadas à defesa da mulher e atuação policial, tais como Lei Maria da Penha, comentários, artigo por artigo e estudos doutrinários, combate à violência contra a mulher, medidas protetivas e a Lei Maria da Penha, direito policial, temas atuais, preparando concursos, tá? Direito civil, carreiras jurídicas. Jaque, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. É uma honra, gente. Agora nós temos que falar, nós mulheres aqui, a gente tem um podcast com mulheres, isso nos deixa muito honradas todas as vezes que a gente tem mulheres como vocês, mulheres à frente, mulheres no poder, mulheres no comando. Nós não sabemos que a gente vive num país machista, uma sociedade machista, e vocês são mulheres que ocupam cargos que até antes eram vistos muito pelos homens ocupando esses cargos. Teve algum tipo de preconceito dentro para vocês assumir como as duas hoje são delegadas no Estado e a outra a nível Brasil? Na realidade, não são cargos de comando efetivamente, são cargos representativos, mas você está certíssima, Nani. Mesmo os cargos representativos, quando a gente Sim. faz um paralelo na política nacional, nós não temos 14 mulheres representando de forma parlamentar, no executivo, legislativo, os brasileiros. Somos Sim. quase 52% de mulheres na população brasileira. 53% do eleitorado desse país é mulher. Então realmente é um grande
passo estarmos à frente, principalmente de uma instituição que é predominantemente masculina. Se eu falar que o machismo é inerente e estrutural, eu estaria mentindo, porque eu fui eleita pelos próprios pares. Sim. Não somos 20% de mulheres delegadas de polícia e foram eles que nos elegeram para representá-los. Mas a dificuldade é realmente, de forma velada, silenciosa, a tentativa de desconstrução, talvez, da capacidade ou competência ou legitimidade. Então, várias armadilhas silenciosas, tentativas de depreciar o trabalho feito, diminuir minimizar mesmo o trabalho Sim. feito. Então, é uma forma de agressão. Não sei se seria necessariamente o machismo, mas é uma forma de boçalidade Ele tá ali discreto, sutil, nesses mas é. ataques. Nesses ataques. Então, e infelizmente, nós mulheres, para que a gente sobreviva e não retroceda alguns passos, a gente tem que ir para o embate. Infelizmente. Seja o embate de se posicionar, o embate de persistir, né, naquela situação, com uma fortaleza emocional, ignorando os ataques, mas o embate existe. Porque se você absorve aqueles ataques e aceita, você retrocede passos, porque você desiste da sua missão, da sua Pois é, às atribuição. vezes o objetivo é esse mesmo, é com que desistam, né? Às Então, vezes essas pressões, essa coisa meio camuflada, faz com que você queira desistir. Então essa violência silenciosa, constante, ela é desgastante psicologicamente. A gente fala muito da violência psicológica num contexto doméstico e familiar, em relacionamentos abusivos, né, amorosos, mas existe presente a violência no mundo corporativo, no mundo nas instituições públicas. A gente percebe. Por quê? Porque nós, mulheres, a sociedade, ela não foi estruturada para que nós, mulheres, estivéssemos hoje ocupando os espaços que estamos ocupando. Então, claro que as barreiras são rompidas a cada instante. Agora sim, a gente fala muito do preconceito e aí a gente já liga ao machismo e aos homens. E o preconceito feminino? Vocês também passaram por isso em alguma vez? Só acrescentando um pouquinho na fala do que a doutora Raquel falou, na verdade, ratificando o que ela falou, de fato, ela quebrou um paradigma em ter sido a primeira presidente do Sindicato dos Delegados na história, e aí na sequência eu tive a honra de vir sucedê-la. E aí agora em março, ainda em comemoração ao mês das mulheres, o sindicato ele fez um levantamento, porque nós já imaginávamos, até por nós sermos cerca de 20% de delegadas, nós já imaginávamos que o número de mulheres ocupando os maiores postos na polícia eram reduzidos. Mas eu confesso que a hora que a gente fez o levantamento, eu me espantei como os números são baixos. Nós fizemos um levantamento e constatamos que ao longo de toda a história da nossa Polícia Civil aqui de São Paulo, apenas 6 mulheres conseguiram se aposentar tendo alcançado o nível máximo da carreira, que é ser delegada de classe especial. Então, ao longo de toda a história, somente 6 conseguiram alcançar o posto máximo da carreira e se aposentar, que é ser delegada de classe especial. Então, eu imaginava, acho que a doutora Raquel também, que era um número baixo, mas eu não tinha noção de que era tão baixo assim. Atualmente, hoje, trabalhando, nós temos 18 mulheres que são classe especial. Então, se você comparar isso num universo de mais de 500 delegados na ativa... É muita coisa. É um número muito pequeno. Muito pequeno. Não, temos 2.500 delegados. Sim, sim. 2.500. Um número de 500 delegadas 500 na delegadas, ativa, apenas 18 terem conseguido alcançar esse absurdo. patamar máximo, é muito E o baixo. que é preciso para conseguir alcançar? Porque às vezes a gente olha vocês e fala, meu Deus, que maravilha. É então, só para ela, né? elas. Faço para ela. A instituição Qual é o desafio? pública é como uma empresa privada. Você vai galgando espaços e crescendo dentro da instituição. Então, é como se você saísse, se fosse coordenador, gerente, você chega a um CEO, digamos assim. Chegar à classe especial é você alcançar o nível máximo ali dentro da instituição. Você vai ocupar cargos como diretoria, até ser delegado geral, que é o chefe máximo da instituição. Então, é um crescimento na carreira. Porém, esse crescimento, ele também depende de outros fatores. Como, por exemplo, você pode ser indicado. Você chega a alcançar um nível maior, ou por antiguidade no posto, ou por merecimento. Mas para a classe especial, não é por merecimento. Você só chega à classe especial por merecimento. Será que só
6 mulheres mereceram alcançar esse posto ao longo de toda a história? Então, o que se verifica é que tem sim ainda essa questão do machismo, de uma sociedade ainda muito calcada nesses preceitos de superioridade do sexo masculino, e gradativamente as mulheres vêm ocupando os seus postos. É óbvio que hoje nós estamos vendo um reflexo do que se tinha. Nós já alcançamos espaços que eram inimagináveis antes, mas é muito indispensável que essa luta persista para que nós possamos galgar. Existe a união das mulheres na polícia em todo? Como toda a polícia é uma pequena célula que reflete a sociedade. O que a gente percebe, o que eu percebo é uma análise própria minha. Uma análise própria. É que muitas vezes esse próprio machismo, ele fomenta com que as mulheres, elas, de uma forma ingênua, acreditem que elas foram aceitas em um patamar criado pelos homens de superioridade. Então, esta mulher, ela merece estar conosco. Então, essa forma de atacar as mulheres através das outras mulheres existe, infelizmente. Traduzindo, de repente, o que a gente vê, eu não quero nominar, mas hipoteticamente, se a gente vê que temos algumas pautas inerentes à mulher, e a gente coloca uma mulher à frente dessas pautas, que não necessariamente tem elas como bandeira, a gente sabe que essa mulher está sendo um reflexo, instrumento daqueles homens para perpetrar as suas ideias retrógradas em relação à igualdade dos nossos direitos, certo? Num contexto geral, na polícia não seria diferente. Então a gente percebe algumas mulheres sendo utilizadas ou colocadas em postos que seduz, claro, a sua vaidade profissional, sem perceberem que na realidade elas estão sendo instrumentalizadas para a continuidade do que já é feito. Dos postos serem seletos e propriedade dos homens e as mulheres estarem em postos de escassez. O que a Jaque falou é muito verdade, porque existe uma democracia no acesso às instituições de Estado, por exemplo, porque é o concurso público. Se temos poucas mulheres, é porque poucas mulheres hoje se interessam para a carreira da segurança pública. Porém, por critérios que não são objetivos, critérios subjetivos, que aquela pessoa ela é escolhida, merecedora de ascensão à classe mais alta, que é a classe especial, a gente percebe que essas mulheres, nós mulheres, não atingimos esse merecimento e essa escolha. Então, realmente, em postos de comando, nunca tivemos, por exemplo, no estado de São Paulo, uma delegada geral mulher. Aqui no estado de São Paulo, nunca tivemos uma secretária de segurança pública mulher. Então, são situações... Eu juro, me desculpe, Sadena, mas eu juro que eu tinha certeza que você, pela sua competência, por você ser quem você já é, toda essa importância para todos nós dentro da polícia mesmo, como uma carreira brilhante que você Uma tem, referência. eu pensei que você iria assumir pela primeira vez em São Paulo. Mas quando a gente fala, é uma estrutura política. A política, ela não é, neste caso, como novata na política, eu não vi só a situação de disparidade de competitividade em virtude de ser mulher, mas eu vi também por ser novata na política. Então, tem outros fatores. Eu até percebi uma desigualdade na paridade de armas em relação a não ter um capital político já anterior. Então, isso... Não, mas não pelo fato só de ser mulher, mas por ser uma novata na política. Sim. Mas é diferente. A mulher, para ser candidata mesmo, gente, a parte financeira delas, eles disseram que este ano teria sido, nessa última campanha, totalmente diferente, que seria igualitário. Ah, não. Não foi. Não. Não é a realidade. Não. É minoria, sim. O que as mulheres ganham é muito menos. E não falo nomes, assim, longe de mim, não tenho um problema nenhum pessoal contra ninguém da polícia, nada aí. Mas, inclusive, sei de pessoas que assumiram cargos aí, homens que estavam na mídia que tinham espancado a esposa. E aí? É isso que representa a gente? E a gente vê essa modernidade líquida, né? Essa rapidez, fluidez de informações
e não seria diferente na política, na popularidade. A gente vê que as pessoas esquecem, né, situações realmente colidentes e contraditórias para a gente presenciar ali algumas vencer. A funções. memória, às vezes, ser curta, né? Quando muito tem interesses, útil. né? É isso tudo muito interesse, útil. gente. Mas enfim, Vamos só sair para do- só para não ser tão prolixa em relação, existe rivalidade entre as mulheres. Eu acho que a rivalidade está entre o ser humano. Então, quando as mulheres. Eu não acho que pelo fato de ser mulher, a outra mulher já se vê como rival. O que eu vejo muitas vezes são artimanhas, eu vejo uma rede, uma teia de intrigas, em que, de repente, colocam mulheres para estarem de forma bélica umas contra as outras. Então, são situações em que, de repente, as mulheres não percebem. Mas É velado. são colocadas de forma em São que as manipuladas, mulheres né? estão ali justamente para que enfraqueça o coro mulheres. O mesmo a gente não vê com os homens. O homem, nesse ponto, ele é mais unido Ele é mesmo. mais cúmplice, né? Ele tem essa... É mais Ele é cúmplice. cúmplice. Bom, No crime. se alguém tá coordenando isso, com certeza são os homens. Essa organização estrategista vem de cima. Desculpa, a gente tem que falar. Tenho nada contra, mas vamos cair um pouco. Vai. Mas vocês já estão, né? Vocês sentem que o número de mulheres que estão ingressando neste momento nessa profissão aumentou? Ah, Aumentou. sem dúvida. Aumentou. A gente percebe, até por conta das redes sociais, que fica mais claro para as outras mulheres que é uma carreira acessível, no sentido de é uma carreira que tem portas abertas para todos, independente do seu gênero. Então, tanto o homem quanto a mulher vai ter essa oportunidade dentro da instituição. Nós temos colegas que foram para grupos operacionais, então existem mulheres ocupando já todos esses espaços dentro da polícia, e isso é muito bacana de ver e de deixar claro para quem está fora, porque estimula. A gente percebe muitas mulheres entram em contato pelas redes sociais, falam, olha, vocês inspiram, a gente também quer ser delegada, quando a gente vai dar palestra em faculdades, é muito bacana ver que o número de mulheres, de estudantes que têm interesse em estudar para se tornar delegada de polícia vem aumentando. Que enxergam essa possibilidade, Exato, né? Que elas possam exato. estar nesse lugar amanhã. Porque hoje a gente vive um reflexo passado. Mas a gente sabe que nesse momento também pode estar ingressando um número maior que vai refletir para frente. E que dentro da carreira você consegue conciliar absolutamente tudo. Que às vezes se pensava, você vai entrar para a polícia, você tem que ser mais masculinizado, ou você tem que abdicar da sua vida pessoal, ou você... E aí? Não, você consegue conciliar, Como que você consegue consegue conciliar? manter... É fácil. Fácil não é, Então, conta. mas Fácil é não é. possível. Eu digo, eu tenho um filho de 1 ano e um de 5 anos. Fácil não é. Mas é muito bacana. Eu lembro, por exemplo, no período da pandemia, a polícia nunca parou. Então, embora várias instituições privadas, até algumas públicas, tenham parado, começado a trabalhar remotamente, a polícia não. O trabalho na polícia era lá, no dia a dia, porta aberta. E aí as escolinhas não, né? As escolinhas fecharam. Eu fazia o quê com meu filho? Meu Deus. As pessoas não achavam nem gente, às vezes, pra ir pra tua casa, que tava todo mundo em isolamento, alguém pra cuidar da criança em casa, uma babá, não tinha. Então, meu filho ia pra delegacia comigo. Ele ficava lá, fazia flagrante, fazia prisão, tinha alguma coisa, falava, leva ele pra outra sala que agora eu vou fazer o interrogatório do preso aqui. Aí ele ficava em outra salinha, terminava o interrogatório, ele voltava pra minha sala. E a gestação do meu segundo foi bebê da pandemia, né? Foi durante a pandemia. Nesse Então, momento, durante tá a grávida. gestação, eu estava grávida na delegacia e com outro lá. Você vai conciliando. Tudo é possível de conciliar. Fácil não é, mas a gente consegue dar E o nosso maridão? jeitinho. Ele é delegado também, É ele delegado ajudava. Então, a gente tentava conciliar as escalas de trabalho para... Quando possível, a criança ficar em casa ou comigo ou com ele, mas eventualmente os dois estavam trabalhando no mesmo dia, e aí não tinha o que fazer, tinha que ir pra delegacia com um. E aí normalmente acabava indo comigo, ficava Com a mãe. comigo na delegacia. Vai E hoje em dia ele quer ser delegado também, ele fala, né? Eu também. Por que será, né? Eu vou ser polícia também, igual você e o papai. Então... Olha pro pai, olha pra mãe. Até porque a referência dele é todo mundo, né? A mamãe é não tem polícia, outra. papai é polícia, tia Raquel é polícia, tio Marcel, Não, quando o marido meu dela é marido polícia. que é policial, Então, toda vez ele vê um carrinho de polícia, qualquer coisa de polícia, vamos comprar pro Toninho, porque ele adora o Toninho. Então todo mundo é polícia ainda. O fica seu meio- pai é O meu policial? pai, o avô, então fica meio difícil pra Meu ele ter Deus. outra referência, né, coitado? Não tem muito pra onde fugir. Todo mundo delegado. E o maridão? Ele é policial, ele trabalha no Garra. Esse garra é difícil também, né? Porque Eu temos acho que é o sonho, né? pouquíssimos homens Pouquíssimos. trabalhando no grupo de operações Quantos? que é Garra, GER. Acho que temos em torno de 100, é muito pouco, para o estado de São Paulo. E tem o SAT, né, o Serviço Aerotático. Acho que só no Garra são 100.
ou um pouquinho menos, porque a gente está com uma escassez de policiais. O governo que assumiu agora, assumiu com um grande desafio, que é solucionar todas as mazelas que foram impostas para as forças de segurança pública aqui no estado de São Paulo ao longo desses 30 anos. Então, a gente tem uma situação bem caótica em relação a contingente de policiais, a estrutura. O que falta, Raquel? Porque, olha, há muitos e muitos anos, Conte Lopes, desde que ele fazia meu programa antigo, muitos anos atrás, o Nani Mulher, sempre se fala da PEC 300. Aí eu pergunto para vocês, gente, por que até hoje, com tanta gente, tanto pedido, tantos anos se passaram e a PEC 300 não foi aprovada? Você sabe que eu não tenho familiaridade, você sabe o que é a PEC 300? Não sabe? Eu não sei se é versão da... Igualdade salarial. Então, mas eu acho que é versão da Polícia Militar propriamente dita. É da polícia, por isso não, o Conte Lopes estava. E não foi. Então eu acho que o policial, hoje, é muito difícil, quando a gente fala da vida do policial, vocês são delegados, estou falando já dos polícias, é muito difícil que o policial de São Paulo é um dos mais mal pago do país. Inclusive, Nani, a doutora Raquel, ela iniciou um trabalho lá no sindicato de fazer um ranking, um levantamento do ranking salarial. E a gente atualizou esse ranking agora. Acabamos de atualizar o ranking para ver... Mês a mês. Porque a gente tinha a atualização do segundo semestre do ano passado e São Paulo estava no quarto último lugar, de baixo para cima. Não sabia, vocês E aí atualizaram a o gente ranking? acabou de atualizar o ranking e a gente caiu de posição. O salário do delegado é o segundo pior do país. Tá? No estado de São Paulo. Os melhores salários de policial é Brasília. Mas, e Dani, é spoiler, vocês ainda não lançaram, né, na imprensa? A gente entregou hoje para o secretário de Segurança Pública esse ranking, fazendo uma comparação com o impostômetro, né? Então a gente mostrou que nesse ranking, São Paulo é o penúltimo em termos salariais de delegado, a gente só perde para Sergipe. E, em contrapartida, em termos de arrecadação de impostos, São Paulo é, em disparada, o estado que mais arrecada impostos. Só perde para o Brasil. Então, é muito importante que o novo governo, recém-impossado também, e que tem demonstrado aí essa intenção de valorização dos policiais, efetivamente coloque isso em prática, porque uma segurança pública reconhecida, uma segurança pública com investimentos, não só investimento material no dia a dia, investimento no profissional. O profissional precisa pagar suas contas, precisa morar num local seguro, ter segurança para a família, ter segurança para si, porque para eles ele poder arriscam, sair né? de Eles arriscam casa sabendo bico, que a família dele está segura. Então, investir não só no material ali na instituição, mas investir no profissional é essencial para que aquilo reverbere na população. Uma segurança pública valorizada vai fazer com que essa equipe ela preste um serviço de qualidade e a população vai se sentir antigamente, segura. né, até pouco tempo atrás, o armamento era muito fraco. Sim. Nosso policial é muito fraco e o policial, para ter um armamento melhor, ele tinha que comprar. Não, continua, as armas não são as armas adequadas, a polícia está renovando as armas da instituição, mas ainda não são todos. A gente tem .40, a gente tem 9mm, a gente tem, mas não são todos ainda, não são todos os policiais que receberam essas armas novas, inclusive eu ainda tenho uma Taurus .40, que eu não uso, eu uso a minha 9mm comprada Glock. É minha particular. Então, é uma situação que não são todos os policiais ainda que receberam as armas, porque até acredito que de 28 mil homens, foram 10 mil armas até agora compradas, né? Então, ainda faltam é complicadíssimo, né? Porque vocês não têm ferramenta para combater o que vem, da o que forma tem que vocês toda. são. Da forma o bandido que vem vocês recebem. extremamente bem armado. Exatamente. Gente, vamos falar um pouco, vamos mudar um pouquinho, né? Porque a gente está nesse assunto, mas eu quero saber hoje, no dia a dia nosso, vocês como mulheres, o olhar de vocês como delegado e ao mesmo tempo também como mulher, como vocês estão vendo nos dias de hoje? Ataques em escolas, professores apanhando, isso já vem desde antes. Essa violência que tá, uma coisa que vem infiltrada, está na sociedade, que a gente está cada dia mais assustada, feminicídio, e que tem aumentado cada vez mais o número. Como vocês, mulheres, e sendo delegado ao mesmo tempo, olham e têm essa visão? O que a gente vê de tempos em tempos, notícias, a imprensa divulgando massacres em escolas. É impossível falarmos hoje em dia
de educação e não falarmos de segurança pública. E o que a gente vê são os filhos que são enviados para as escolas pelos pais responsáveis. Eles acham que estão enviando os filhos para locais seguros e não é isso que a gente está vendo. Então, a gente não vê protocolos de segurança para as escolas, a gente não vê uma forma de prevenção do bullying, que é aquela violência interna entre os alunos. Então, a gente não vê medidas eficazes, corajosas, medidas de políticas públicas para combater de forma efetiva, não de forma sazonal, a cada episódio de massacre, uma situação, uma medida paliativa. E o mais grave é que quem sabe, quem atua ou quem estuda gerenciamento de crise, a situação mais difícil para o operador da segurança pública é um gerenciamento de crise para um agressor ativo, para uma agressão ativa. Ele, o policial, ele vai ter que, para conter aquele massacre, ele vai ter que deixar vítimas para trás, deixar vítimas, de repente, pedindo ajuda, para o mais rápido possível neutralizar aquela ameaça ativa. Sim. Caso contrário, a tragédia vai ser cada vez maior. Mais vítimas estão sendo produzidas. E o que a gente viu no episódio, noticiado de forma exaustiva, foi que a gente contou com o heroísmo. Apenas o heroísmo de uma professora que de ela educação colocou física. a vida dela em risco. Por quê? Porque não acredito que ela tenha tido treinamento de gerenciamento de crise em uma situação caótica, que mesmo para quem está na segurança pública atuando nas forças especiais de contingência, é uma situação de extremo risco. Porque ele coloca a sua vida em risco muito mais do que colocaria em outras situações e deixa para trás vítimas que precisam, de repente, de uma ajuda imediata. Porque a missão é neutralizar aquele que está gerando toda aquela crise, todo aquele massacre. E onde estão essas medidas nas escolas? E hoje eu assisti de manhã uma entrevista onde uma professora falava, tem anos já de profissão, uma senhora, e ela falava que ela não se vê voltando para a escola porque ela foi preparada para ensinar. Ela não foi preparada para lidar com a violência dentro de uma escola. Então, ela não tem nenhum tipo de preparo anual onde ela possa lidar com esse tipo de situação. Mas não seriam os professores. Nós tínhamos que ter medidas ali de um Estrutural. de um gerenciamento elas, ali né? de Uma proteção crise, a se elas. porventura acontecesse. Ou aquele detector de metais. Hoje as pessoas entram em escolas com armas brancas, armas de fogo, com pólvora, com o que totalmente quiserem. descontrolado, Sim. né? E me assustou muito pesquisando também e vendo que o Brasil ele é o primeiro no ranking de violência às escolas. Então isso é uma informação assim extremamente chocante, né? Que a gente só tá no muitas primeiro vezes lugar não nas coisas sabe. ruins, né? Infelizmente. Não é? E aí a gente, cada dia que passa com a abertura de digital, a gente vendo aqui crimes cada vez mais avançados na linha digital, onde mulheres caem nas escolas, a gente vê que realmente a educação, ela vem se confundindo através de uma série de maneiras com violência. E aí, né? Aonde vai ser o desfecho disso tudo? E a situação problemática é que os aliciadores de crianças, adolescentes, esses criminosos, eles atuavam mais no corpo a corpo. A gente não tinha a internet ali para aliciar, para cooptar, né, e para manipular essas crianças, as crianças para a prática de crimes. E quando os pais acham que seus filhos estão seguros dentro de casa, trancados num quarto, na realidade essa vulnerabilidade de estarem sendo cooptados ou conversando com criminosos para a prática de crimes em chats, não só em deep web, dark web, mas também nesses sites tipo Discord. Eu sei que o Discord, que é uma plataforma americana, para que alguém possa fazer parte do Discord, apenas precisa ter 13 anos. Quando que uma pessoa em desenvolvimento com 13 anos sabe, primeiro, deliberar o conteúdo que ele vai acessar, ou deliberar permanecer naquele conteúdo, se é ok ou não, para ele poder navegar na internet. Então, ali naquelas situações, parece também, eu vi em noticiários, que o criminoso, o adolescente, a gente não pode falar criminoso, mas que praticou o ato infracional correlato a um homicídio, ele simplesmente anunciou no Twitter, no Discord, em outras plataformas ali de jogos da criançada, falou todas as formas dos seus atos 4 horas antes.
Então, são situações em que os pais... Claro que a gente não vai simplesmente colocar a culpa nos pais, mas os pais não podem se eximir de controlar e monitorar estas pessoas em desenvolvimento. Então, essa responsabilidade não pode ser terceirizada. Mando para a escola. Não, os pais, eles têm que... A educação vem de casa, né? E eu também acho bastante importante, a gente tem abordado isso aqui desde o último episódio que a gente fez, o anterior, que assim, esses crimes cibernéticos, né, essas chantagens, essas coisas, elas estão cada vez maiores. E muitos pais não têm o conhecimento de que isso possa acontecer. Né? A gente tem lá vários exemplos de pessoas se passando por celebridades, de pessoas se passando por pessoas mulheres, né? São homens passando por mulheres, mas que na verdade por trás daquela voz, por trás daquela imagem não é nada daquilo, e aquela vítima, quantas não chegam a suicídio por chantagem que é feita depois. Isso tem acontecido com muita rotina, e como isso tudo é muito novo, alguns pais também não estão preparados para saber que aquele adolescente que está dentro do quarto está passando por isso. É muito importante que os pais utilizem do monitoramento dos filhos. Existem mecanismos em que você consegue monitorar o celular, as redes de acesso, bloquear acesso a certos conteúdos. Então é muito importante que os pais eles façam essa restrição, eles controlem. Eu tive um caso há um tempo atrás de um menino de 11 anos, mais ou menos, que ele conheceu via jogo online, né, de videogame mesmo, conheceu uma pessoa que se identificou a princípio como um adolescente como ele, começaram depois a conversar via WhatsApp, né, saíram do videogame e foram para o WhatsApp. E aí começaram a ter conversas já de conteúdo sexual, aí o interlocutor começava a pedir fotos, o menino começou a mandar nudes, até que um dia esse menino fugiu de casa de madrugada, pulou a janela, ele morava em casa, ele pulou a janela no meio da madrugada, saiu, pediu, o criminoso, o autor, ele já era um adulto, ele morava num bairro nobre aqui de São Paulo. Ele pediu um carro de aplicativo para ir lá pegar o menino na casa dele. Olha a ousadia. Ele pediu o carro de aplicativo, mandou ir lá pegar. O cara do aplicativo estranhou. Um menino tá saindo, um menino de 11 anos sozinho de madrugada. Questionou o menino. Aí o menino, não, é que é o meu irmão que chamou. Ele tá passando mal, meus pais estão viajando. Inventou uma história. O motorista do aplicativo levou ao destino, mas com aquela pulguinha atrás da orelha. Ficou meio encafado com aquilo. Aí ele deixou o menino lá no endereço, mas ele ficou incomodado com a história. E aí o que ele fez? Ele voltou no endereço onde ele pegou o menino, tocou a campainha no meio da madrugada, o pai atendeu, ele falou assim, você é o pai do menino assim acessado? Ele falou, sou. Seu filho não tá em casa, o senhor tá sabendo disso? Ele, não, claro que tá em casa, meu filho tá ali dormindo. Ele, não, eu acabei de deixar o seu filho num condomínio num bairro X. Aí o pai, não é possível, meu filho... Aí ele falou, então eu vou aguardar aqui, o senhor vai lá, verifica se o seu filho está dormindo. Obviamente não estava, o pai entrou em desespero. Aí eles foram lá, foram na delegacia, foram no tal do condomínio, o pai ligando. Só que nesse ínterim, o menino acabou retornando. Porém, nesse período, o menino foi vítima de estupro nesse apartamento que ele entrou. Ai, meu pai. Nossa, então, que tristeza. Você vê as implicações de uma conversa que começa ali num jogo online. Às vezes não monitorado. Tudo da mesma idade. Porque às vezes esse abusador ele vai se limitar ali ao nude que ele recebe, que já é gravíssimo. Porque a partir do momento em que esse nude cai na Deep Web, não tem como retirar isso. Não tem. Fica muito difícil de rastrear, Nani, porque, por exemplo, suponhamos uma foto X. Essa foto, ela tem como se fosse uma identificação, como se fosse um número de RG, essa foto. Então, quando eu vou retirar do mundo da internet, eu falo, olha, eu quero retirar o número X, a foto, o número X de identificação. Se você coloca um pixel a mais nessa foto, um pontinho, que não vai alterar em absolutamente nada a imagem dessa foto, já muda o número de RG, o número de identificação dessa foto. Então, qualquer pequena alteração que não vai alterar... E as mulheres são vítimas, hein, que mandam nudes? Então, é muito complicada essa questão do nudes. Não, é uma situação... Esse é o porno revenge, né? Quando, de repente, ela manda nudes pro relacionamento. Eu uma colega lá, reclamando, chorando, desesperada. Ou quando vítima de extorsão também, praticada através das redes sociais. Então, o que acontece? É saber que nós estamos lidando também, a internet, ela não deixa as pessoas todas
corretas, justas e éticas. É saber que também é um mundo real em que as pessoas se camuflam, muitas vezes fantasiadas de outras personalidades, e que os criminosos estão até em maior parte na internet pela facilidade dos obstáculos que estão ali. Eles escolhem? Sem obstáculos, claro. Eles escolhem Existem, a vítima, gente? Ela tem um perfil? Normalmente são Aquele dia que eu te vítimas liguei e que aconteceu. têm um perfil mais vulnerável. Como que eles avaliam essa vulnerabilidade? Com informações que a própria vítima disponibiliza. A gente fala que é pesquisa em fonte aberta. Então, você mesmo disponibiliza diversas informações sobre a sua vida nas redes sociais. Então, você disponibiliza os locais que você frequenta, se você está num bom humor ou num mau humor, se às vezes você está se sentindo meio sozinha, você faz às vezes umas postagens que vão dar indicações de se você é ou não uma pessoa que vai ser vulnerável no sentido de ser mais acessível e também se você é uma pessoa economicamente interessante. Então você vai postar restaurantes que você frequenta, viagens que você faz, falando, nossa, essa pessoa aí, acho que ela tem condições financeiras de cair num golpe e dar um retorno financeiro. Então tudo isso é avaliado. É tão absurdo assim. E a gente percebe que hoje os homens estão sendo as vítimas em maior número. Por quê? Porque o homem, sem generalizar, claro, o homem, quando ele busca um relacionamento, principalmente na internet, ele quer um relacionamento rápido, para satisfação da sua lascívia sexual, do seu desejo sexual. Então, quando ele vê aquela bonitona, muitas vezes pode ser até a bonitona fazendo parte da quadrilha, ou alguém que não é, uma imagem manipulada. Ele quer marcar esse encontro, ele perde totalmente a noção de regras de segurança. Ele quer marcar o encontro para ontem. É ali na situação, sabe, super periférica. Ele pensa realmente na satisfação do seu desejo e que realmente aquela mulher está ali pronta para isso. Por isso, e os homens, eles são audaciosos, porque quando fala de mulher, eu sou um homem, essa mulher não vai conseguir fazer nada. Só que na realidade ele não está lidando com uma mulher, ele está lidando com uma quadrilha. Uma quadrilha, isso tem gente. acontecido demais. Então, principalmente porque os homens, eles se superestimam em relação a ter uma fortaleza de defesa. Eles acham que eles não estão suscetíveis a agressões de mulheres e eles acreditam ali que aquela mulher vai querer um sexo rápido. E por isso que os homens, até as quadrilhas, sabendo disso, buscam alvos homens, geralmente uma meia-idade, com uma situação financeira estável, e que ali ele vai ser o alvo perfeito para essas quadrilhas. Ontem eu assisti sobre um coronel que também Você viu? Que caiu numa situação Gente, dessa. como um coronel cai numa situação dessa? Com todo o Coronel, preparo, com toda a informação. E aí a gente vê, são pessoas preparadas, são pessoas que têm um certo povo nível cai, de Camila, eu acho que é conhecimento. Mas carência. Não é carência, é ego misturado. Será que é? Quem não quer acreditar que ele tem a capacidade de seduzir aquela capa da Playboy? Então, né, esse homem ali, ele tem um ego ali massageado. Acho que parece que talvez aquela parte fálica fala mais rápido e mais alto, e ele acredita que ele é o E o problema é que a sedutor. mulher ainda Estava falou... vendendo apartamento, ela estava vendendo tudo. Ela falou depois, quando ela pegou o carro de aplicativo, ela falou que o carro dela quebrou. Se ele podia buscar no meio do caminho. No meio Você da periferia. acredita? Aí deu o endereço lá no meio de uma periferia, Num local que ele não ermo. conhecia, no local ermo. Era a armadilha. E ele foi. Infelizmente, a gente está vendo muita situação tempo dessa todo, de gente. forma corriqueira. Por isso que a gente está sempre alertando Exatamente. que agora esses golpes, que antes era o golpista do Tinder para seduzir as mulheres na sua meia-idade também, carentes, em que o estelionato, ele é mais demorado do que esse golpe rápido. Então ele precisaria de uns 6, 4, 6, 8 meses até que aquela mulher tenha confiança e acredite estar em um relacionamento amoroso. O homem é muito mais rápido, é uma presa, uma vítima em potencial muito mais rápida. Ele não quer um envolvimento amoroso, ele quer a satisfação sexual dele. E eu volto, né, com a história da novela, que eu tô parecendo uma noveleira de plantão, mas é porque a novela realmente tem abordado muito isso e eu acho muito interessante e fico mesmo assistindo. Sim. E ontem, no episódio, até mostrou a mãe conversando
com a suposta atriz que estava ali falando, com a voz da atriz, com o perfil, os movimentos, tudo. E a menina trouxe a mãe para conversar no episódio. A mãe sentou, conversou como se fosse. E dali ela saiu super segura, porque ela tinha conversado com a amiga da filha. E então não tinha mais problema algum. Ela viu a menina falando, a conversa Aqueles era por emuladores de vídeo. imagem, né? Exatamente. A conversa era por vídeo, então pronto, não tem problema nenhum. Mas atrás daquele vídeo, daquela imagem, é uma montagem. A gente. voz não é real. A gente sabe que tem Perfeito. aplicativos que fazem isso Sim. hoje de uma forma muito simples e com Assustador. acesso a todos, e que é assustador. Então não basta ser uma mãe, estar ali ao lado uma vez na semana, ver aquela conversa e achar que aquilo é segurança. Agora você sabe que quando eu vejo essas coisas também, eu fico um pouco reflexiva em razão até do dia a dia da delegacia, porque assim, se por um lado isso é bom pra gente orientar e alertar, por outro lado você também começa a dar ideias. Porque eu digo, há 8 anos eu trabalho com crimes contra criança e adolescente. Nunca chegou um caso para mim, até então, envolvendo esse tipo de simulação. Não estou dizendo que não existe, estou falando que não era tão comum. Agora, o que pode acontecer daqui para frente? Esse tipo de situação começar a ocorrer com mais frequência, porque a gente também, a partir do momento, está mostrando Tá mais. ensinando, eu acredito. Eu nisso. lembro naquela época, não sei se vocês vão se recordar, daquela situação em que um abusador, um predador sexual, ele ejaculou numa moça dentro de um transporte público aqui em São Paulo. E isso começou a acontecer com uma frequência que não porque acontecia. É mais abordado a informação do mesmo Sempre, jeito que ela gente, leva sempre. ao alerta, ela leva ao ensino. Porque aquilo já acontecia. Eu trabalhava numa área que tinha muita rede de metrô perto, então aquilo acontecia, era comum de acontecer. Tipo, uma vez por semana aquilo aparecia uma situação assim para mim. Quando começou a divulgar, você fica naquela incógnita. Será que aquilo também alimenta um pouco a ideia de outras pessoas? Ou será que as pessoas estão ficando conscientes no sentido de que aquilo é crime e eu vou denunciar? Porque teve dia, de um único dia, eu receber 4 casos. Nossa, muita coisa, né? O que eu recebi, às vezes, no mês inteiro, eu comecei a receber em um único dia. Então, é interessante divulgar, mas interessante Segurar. também até que ponto, se a gente também não alimenta esse Eu tenho um tipo pouco de dúvida. Eu situação. acho que tem coisas que tem que segurar. Principalmente a gente viu Sim. esse episódio de segunda-feira. Quantos Sim. episódios de massacres em escolas similares ocorreram de forma Favorável com que curto algumas espaço coisas de têm que ficar tempo. com a polícia. Gente, mas é tão difícil, porque se está ocorrendo, mesmo minimamente, como é que a gente também não passa a informação para esses pais, para essas mães? A gente fica numa faca, assim, de dois lados, sem saber como agir. Ao mesmo tempo que a gente precisa, a gente tem esse outro lado que dá Que ideia, estimula, né? realmente, É algo que estimula. realmente a gente precisa refletir, precisa até ser estudado. Será que realmente isso estimula? Como, né? Será que Talvez um simplesmente trabalho- o fato de Desencadeia a falar, mente de um né? psicopata, gente. Desencadeia. E eu vi agora recentemente umas imagens também manipuladas do Trump, né? Supostamente ele sendo levado preso, e do Papa com os casacos fashion. Fashion, né? O casaco do Papa todo modernoso. Eu acho assustador. Assustador porque aquelas imagens, elas são praticamente imagens reais. Até onde, né, essa inteligência artificial pode ir. Ao mesmo tempo que talvez uma informação mais direcionada seria uma solução. Acredito que sim. Eu é acho aquilo. que tinha uma coisa que tinha que ser controlada. Tem coisa que tem que ficar só com a polícia. Eu entendo que a informação ela tem que ser passada, mas não glamourizada. Então a gente tem que ter muito cuidado com o tom da informação. Até aqui eu estou informando. A partir do momento em que eu floreio demais, talvez, eu começo a estimular, talvez a glamourizar aquilo. Então tem que ter um pouco de Eu tenho esse de pensamento. tom, saber dosar o tom. Porque acontece, infelizmente acontece. Pena isso, né? Raquel, mudar um pouquinho de assunto, voltando pra cá. Você é uma mulher extremamente, assim, tá apta a tudo. Você luta, faz artes marciais, treina, e a gente vê ela atirando, fazendo isso, fazendo aquilo. E outro dia eu vi você lutando, e você é faixa preta. Eu queria que você falasse isso pra gente. Eu acho que as artes Porque marciais... eu sou apaixonada por artes marciais.
Eu acho que toda pessoa deveria primeiro praticar um esporte, né? Porque o esporte, ele dá realmente toda aquela estrutura emocional que você precisa para enfrentar o dia a dia. E as artes marciais para as mulheres eu acho extremamente importante, porque não é que estamos fomentando, as mulheres vão fazer artes marciais, vão ser super heroínas, mulheres maravilha, peito de aço e ninguém vai chegar. Não é isso. Não. É antecipar fatos e situações em que a mulher pode estar vulnerável. Porque a real arte marcial é aquela em que você não utiliza a arte marcial. Por quê? Porque você não está em situação de risco. Você, de repente, você vai até o seu automóvel que está estacionado na rua. Primeiro, não estaciona na rua em um local vazio. Hoje em São Paulo, você estacionar o seu carro é porque realmente a rua é deserta, porque todos os locais, né, movimentados não tem mais vaga para um automóvel. Então, algumas cautelas fazem com que você não tenha o corpo a corpo, o embate numa situação perigosa, de risco. Então, a arte marcial é um treinamento constante mental, primeiro da autoconfiança, da autoestima, mas principalmente em condicionar, o condicionamento em não estar ali. Vou falar um jargão até bem uma gíria, né, bem popular, não facilitar a vida do ladrão. Você vai dificultar a vida do ladrão, criando uma série de obstáculos. Porque o ladrão, ele é covarde, o ladrão, ele é oportunista e ele busca a facilidade para a prática do seu crime. Claro, quais são os alvos preferidos dos ladrões? Mulheres, idosos, crianças. Mas quando esta mulher, que é o alvo dele, está observando, não está na situação que facilite para ele a prática, ele desiste, ele vai procurar outro alvo. Então, a arte marcial, acho que sobretudo é saber não estar em situações em que você está correndo risco. Eu gosto. Eu vi você lutando. E dá tempo para tudo isso? É que eu comecei bem cedo, né? Hoje eu tenho 47 anos, eu comecei no esporte com 4 anos de idade. Então, quem que você lutou outro dia? Outro dia, a Academia de Polícia do Estado de São Paulo levou para as policiais civis, era um evento só para as policiais civis do Estado de São Paulo, o Anderson Silva. Foi bem bacana. Ele é muito carinhoso, assim, no trato, né, com as pessoas. Eu achei ele faz jus a esse título de ser realmente o grande mito do UFC, das artes marciais. Eu gostei de ver que você também é faixa preta, né? E você sabe uma curiosidade? A gente vê o UFC jiu-jitsu, né? A gente só vê o jiu-jitsu. E o Anderson Silva, apelidado de Spider, ele iniciou nas artes marciais também no taekwondo. Então, aqueles chutes elásticos que ele dá também, plásticos, vem do taekwondo, que é a minha arte marcial, além da capoeira, né? Eu fiz quando jovem, fazia karatê. Então, quebrar o joelho, tirei 3 vezes lutando. A faixa laranja, tristeza. Meninas, vamos falar um pouquinho agora sobre etarismo. Foi uma coisa que incomodou todo mundo, a gente debateu isso, falamos na televisão, em vários lugares. Eu queria uma visão de vocês como delegadas, como mulheres, que todos os dias, né, nas delegacias de vocês, passa muita gente, e a gente deparar com a situação daquela, vendo jovens mulheres, né, criticando aquela mulher porque eles estavam fazendo faculdade. É algo extremamente triste de se ver, Sim. né? Até porque a gente começou o programa aqui falando um pouco dessa necessidade de ter uma empatia maior entre as mulheres, a questão da sororidade, e o que a gente viu foi exatamente o oposto disso ali, né? É muito triste porque cada pessoa tem a sua realidade, a sua história. Então, o fato dela chegar à faculdade aos 40 anos, ela tem toda uma história ali. Por outro lado, aquelas meninas talvez tenham tido facilidades que ela não teve. Então, é muito triste a gente ver esse tipo de comportamento, né? Extremamente reprovável. Sabe, Nani, quando eu vi essa situação, inclusive ontem eu estava em Bauru, eu fui conversar com as advogadas e com várias mulheres ali em Bauru, na OAB Bauru, convidei a Patrícia Linares, conheci pessoalmente, é uma mulher assim, doce, inspiradora. E quando eu vi esse episódio, situações em que são normalizadas como apenas uma imbecilidade de adolescentes, a gente vê que a situação é muito mais grave. Não temos tipificado no Código Penal o crime de etarismo, não temos um crime de bullying, mas os atos que permeiam
o bullying e o etarismo podem ser classificados perfeitamente em outros tipos penais. Violência psicológica, o crime de perseguição, os crimes contra a honra. Mas aí eu vou falar uma experiência pessoal em relação a isso, em que todas nós, de uma certa forma, somos julgadas e querem nos encaixar em estereótipos, em caixas das suas vontades. Eu passei para o concurso para delegada de polícia com 35 anos. Hoje eu tenho 47. E sempre repito, né? Tenho orgulho da minha idade, não tenho problema nenhum de falar a minha idade. E quando, aos 30 anos, já advogada, já tinha feito meu mestrado em filosofia, eu fui pôr uma mochilinha nas costas e frequentar os bancos de cursinho, acadêmicos de cursinho preparatório para concursos. Uma vez eu escutei de uma colega, ela tinha tentado também concurso público, mas no primeiro ano ela já desistiu. Eu já estava lá no meu terceiro ano de luta e derrotas, e batalhas e derrotas para conseguir ser aprovada. Lá pro meu terceiro ano ela chega e fala assim, você não tem vergonha de estar com mais de 30 anos na cara, pôr uma mochilinha nas costas e estudar, viver igual uma estudante? Com a sua idade você tinha que já estar vivendo como uma adulta, trabalhando como advogada. Ou, de repente, se você não vai passar em concurso, você já não tentou um plano B na sua vida? A sua mãe tem uma floricultura lá em Santos, né? Por que você não abre uma floricultura? Eu olhei aquilo, claro que você não demonstra e você não vai mostrar a agressão como foi forte quando você recebe. Mas aquilo fez com que cada vez mais eu tivesse mais força para superar esses estigmas ou esses julgamentos externos que nada mais refletem a própria vontade, né, da pessoa, de repente, de não ter essa determinação de persistir nos seus sonhos, nos seus objetivos. E quando passei no concurso, muito rápido, com 4 anos de carreira, talvez pela minha bagagem como advogada, algumas características fizeram com que algumas pessoas quiseram que eu montasse uma chapa para representar os delegados de polícia no âmbito do Estado. Mas eu não fiquei imune a críticas num contexto de etarismo, de machismo, de preconceito. Ali, quase chegando nos meus 38, 39 anos, a crítica era, ela tá solteira, essa mulher deve ser intragável. Homem nenhum consegue ficar com essa mulher. Nunca passou na cabeça dessas pessoas, de repente, um critério para escolher alguém que, de repente, fosse o homem certo para mim, né? De acordo com os meus critérios rigorosos de quem deveria me respeitar e uma série de critérios que todas nós temos para nós mesmas, que não são iguais, cada uma tem um critério. E ali eu falei assim, estaremos eternamente recebendo situações em que as pessoas tentam te colocar ou formatar ou tirar o brilho de seus sonhos. Então, quando eu vi aquela situação, voltando a Patrícia Linares, lá em Bauru, eu vi um pouco de uma história que tentaram colocar e impor as vontades e frustrações em mim. E aí, ali eu fiz questão de falar nas minhas redes sociais, falei em alguns veículos de comunicação, dei entrevista falando que quais as nuances também. Não existe o crime de etarismo, mas outros crimes poderiam muito bem ser tipificados naqueles atos, até porque quando você propala atos que ofendem, denigrem a dignidade da pessoa na sua honra, tanto subjetiva como objetiva, pela internet ainda caracteriza, né, o crime agrava. Então, é uma situação em que a gente tem que, não podemos normalizar atos assim. A gente tem que realmente repudiar. E eu fiquei muito feliz que eu vi que ali as autoras do bullying e do etarismo, elas ficaram sem ambiente naquele local, que elas tentavam fazer com que aquela mulher não tivesse mais ambiente ali. E é contínuo, né? Esse padrão que a mulher, né, ou que tantas pessoas precisam seguir, independente da mulher, mas que assim, com que idade você vai casar, com que idade você vai ter um filho, com que idade você vai estar numa profissão, como se a gente tivesse ali uma jornada para cumprir fora daquela linha, pronto, não né? É? Que você tem e que fora seguir. daquela linha que, assim, um conceito de alguém, em algum momento, serviu para ser replicado por algumas pessoas, servissem para todos, e a gente é obrigada a estar naquela linha, senão você está fora, você está errado, você é o
patinho amarelo, né? Que tem que ser ali desclassificado. E eu acho que a maturidade emocional, que faz parte da idade, faz com que a gente tenha uma fortaleza e não se encaixar em críticas realmente depreciativas e críticas destrutivas para que você aceite aquele padrão que está sendo imposto. De repente, se eu tivesse aceitado aquela crítica que era vergonhoso, com 30 e poucos teríamos essa anos, maravilhosa com uma aí hoje. mochilinha nas costas, eu não estaria tão feliz e realizada na minha profissão. E não tem idade, né? Eu fiz uma enquete essa semana, né? Tem idade para ter sonho? Não tem idade. Quem não sonha mais não vive de forma vive. correta. Maravilhosas. Chegou aquele momento agora, cara a cara com elas. É um momento, vamos dizer, perguntas bem objetivas, respostas bem diretas. Ai, que medo. Elas vão nos interrogar. Ai, meu Deus, o jogo Vamos tá apertar, virando. vamos apertar, O jogo vamos tá apertar, hein? virando. Uma mania. Nossa. Ai, difícil, né? São tantas manias que a gente tem e não Uma só, não percebe. precisa- não Ai, tô precisa falar tentando todas, é só pensar uma. aqui. Vai, Raquel, uma mania. Vai. Uma mania, tenho várias. Batom vermelho. Tem uma Mania. uma mania. Eu adoro, eu sou vaidosa. Não, É foi uma pra você mania. pensar, foi pra você pensar, vai. Não, uma mania Vaidosa? vaidosa. É uma mania, não é? Eu acho que não. Não. Não, é uma Qualidade, qualidade. não é? Uma mulher maravilhosa dessa não vai ser vaidosa, como assim? Ai, não sei se é mania, mas o meu marido que não escute, mas eu me irrita trocentos potes abertos dentro da geladeira, entendeu? Ele é o rei de abrir o pote de maionese. Então, minha mania é não ter coisas acumuladas. Detesto coisa acumulada. Tipo, eu compro roupa, já libero alguma do guarda-roupa. Eu pego um negócio, já libero o outro, sabe? Acho que eu tenho essa mania, assim. Eu não gosto de acumular. É o Detesto acumular. É, detesto. Uma loucura. Loucura. Já fez uma loucura? Ah, já fiz. Eu sou muito impulsiva, eu sou muito. Eu faço e depois penso. Vambora e vem junto, e daí. E se não der, a gente resolve na hora. Primeiro vamos. Então eu tenho. Eu acho que de repente essa loucura, essa impulsividade faz com que também a gente tenha uma versatilidade em resolver situações rápidas. Então, às vezes eu não penso, né, no que eu estou fazendo e quando eu vou ver eu já resolvo. Então, uma loucura é ser extremamente impulsivo e fazer o que dá vontade. Certo. Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto de estabilidade. Pra mim, foi meio que uma loucura, uma coisa de eu largar toda a minha família, tudo, e vim sozinha para São Paulo, assumir uma carreira que é de delegado. Não é uma carreira fácil, eu vim para um lugar que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha família, que eu não tinha nada. Então, Você é pra de mim, onde? eu sou do Rio de Janeiro. E aí ficou todo mundo lá, foi tenso na época. Agora eu já tô super em casa. Uma pessoa. Uma pessoa, vou falar meu marido, Marcel. Marcel. Beijo, Marcel. Ah, eu falaria a minha família, na verdade. Não consigo resumir que eu tenho 2 filhos, né? Então não dá nem para separar em um. Mas meus filhos, meu marido e os meus pais são minha base. Um objeto. Ai, objeto. Ah, a gente estava falando dos brinquinhos no início, né, Nani? Eu não fico sem meus brinquinhos aqui de cima. Eu troco tudo, troco colar, troco brinco de baixo, mas esses 2 pontinhos aqui de cima Nós vamos colocar na tem Camila anos hoje. e anos e anos que eu só. Ele não transforma a minha sócia. Adoro brinco, ó. É, Olha eu de brinco. Olha isso, Mariel. tá linda, a Ó. Nani tá arrasando com esses Linda, brincos hoje. Muitos maravilhosa. brincos. Muitos brincos. Tá lindo, Minha alma né? cigana. Maravilhoso. Um objeto. Ai, um objeto, eu gosto de vários objetos. Bolsas, sapatos. Eu não tenho um Muitos objeto objetos. específico. Eu gosto de muitos objetos. Eu Roupas. sou uma mulher de objetos. Eu sou, digamos, materialista, né? Eu gosto de bijuteria, de maquiagem, de tudo. Tudo. Uma comida. Nossa, eu amo churrasco. Churrasco é meu ponto fraco. Comida japonesa. Eu também. Um filme. Tem tempo que essa não vai Tem no cinema. muitos, Nossa, são muitos. Tem um que eu gosto muito, que é antigo, chama Um Amor para Recordar. Eu gosto desse filme, eu sou romântica. Eu gosto. O Segredo dos Seus Olhos. Eu achei um filme argentino. O Darín é o ator principal do filme. É um filme que o final é inesperado e faz você refletir muito.
O segredo? dos seus olhos. Seus olhos. É o Tá aí, né? secreto, Já é o secreto de sus ojos. Eu não sei falar El espanhol. segredo de tus ojos. É. El segredo de tus ojos. Então é isso. Perfeito. Voy a ver. Um medo. Ai, perder meus filhos. Eu tenho medo de morrer. Um sucesso. Um sucesso. Um sucesso que eu considero sucesso. Pra você. O seu sucesso. Ah, cada realização, cada objetivo que é atingido, que é alcançado, eu vejo como um sucesso. Para mim, entrar nesse concurso de delegada foi um divisor de águas. É um referencial para mim como sucesso. A melhor lembrança. Ai, gente, você é repetitiva. Meus filhos, eu sou apaixonada. Não tem, eu Vai sou ter o terceiro? apaixonada. Não, 2 tá bom, né? Vai ter uma menininha. Não, Já tem não até dá. nome, a menininha. É, O Toninho Não falou. dá. chance. É, menina, o meu filho mais velho esses dias estava sentado na cadeirinha do banco de trás, o irmão no banco do lado, ele falou: mamãe, tá faltando só a cadeirinha da Caterine aqui. Eu falei: quem é a Caterine, meu filho? A irmã que você vai me dar. Eu falei: não, vamos parar com essa conversa. E ele que Porque escolheu o nome porque do o Bernardo. do mais novo, do Bernardo, ele que falou. Então vem a Caterine, amiga. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu sempre descobri logo no inicinho, com 4 semanas eu só sabia que eu tava grávida. Eu falei: filho, tem um nenenzinho na barriga da mamãe. Ele falou: eu sei, é um menino, chama Bernardo. Até arrepia, não? Aí a hora que eu fiz o ultra, Menino, um mês depois, Bernardo. menino, eu falei: ah, não tem jeito, é o Então, Bernardo. Caterine, tá vendo? Seria o nome da Falei, minha filha não, mais não velha. dá, gente. Ah, É um nome seria. lindo, né? Ele, Não, ele tem bom bom gosto. Ele tem gosto. bom gosto, Bernardo, né? Caterine. Nomes Caterine, tradicionais, é. ele escolhe, né? Eu falei: você tá Caterine, tá faltando a vendo? Caterine. Eu com a cadeirinha da Caterine. Quem é Não é nem Caterine? Catarina, é Caterine. Caterine. Adorei a personalidade pra então, nome. super, Quando né? ela estiver grávida, agora a gente já vai saber. É a Caterine. Então, não, tá bom, 2 tá de bom tamanho. Senão eu fico louca. Um defeito. Perfeito. Teimosa e impulsiva. Ah, isso, explosiva. Também. Calma, era um só. Ah, eu sou turrona. Acho que é meio turrona. complicada. É, não sou muito fácil, não. O maior objetivo do momento. Olha, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou bem realizada. Hoje eu tenho, assim, como um dos principais objetivos, tenho 2. Na vida pessoal, que é criar os meus filhos para que eu consiga colocar homens decentes aí para o futuro, criar 2 homens de verdade. E profissionalmente ascender dentro da minha instituição, crescer, sair desse número de 6 delegadas classe especial da história e de repente fazer parte desses números aí no futuro. Então, crescer dentro da instituição é um sonho no âmbito profissional e criar homens com H maiúsculo, homens dos quais eu possa me orgulhar no futuro. E uma menina. Uma menina E a precisa, Caterine. pode vir de A neta. Caterine com C maiúsculo É, também. então. Ou com K. É, ou Ai, K. meu Elas Deus. duas, por cá. As tia. É, já imaginei com você, já puxei pro meu aqui, Camila. Nós já colocamos É, um K então. aqui já. O maior sonho no momento pra gente finalizar, amiga. É o meu objetivo. Eu quero representar uma parcela da população que também vê como os meus propósitos como os próprios e dar voz de forma genuína e legítima para esses direitos, para essa parcela da população, para que a gente consiga efetivamente políticas públicas no âmbito da proteção das vítimas, das mulheres, mais segurança pública de qualidade para a população do estado de São Paulo. Então, é realmente representar uma parcela da população que acredita nos meus ideais. E o nosso ideais e objetivo é propostas. ter essas amigas pra sempre sempre. e ficar ouvindo muito elas, né? Maravilhosas. Porque elas ensinam muito. Eu amo. Rede social, como que a gente encontra vocês? @Jaque Valadares, o Jaque é JACQU, Jaque. E o meu colocar a delegada Raquel, tem o Instagram e ali tem as outras redes sociais. O nosso só aqui, gente, ó. Elas Cash, Camila Silveira Oficial, Nani Venâncio Oficial, Elas Cash, Elas Shopping, Elas Shopping, Elas TV, tudo elas. tudo elas. Procurou elas, vai encontrar elas. Gratidão, meninos, gratidão. Obrigada, Viu? Uma alegria obrigada. ter vocês aqui, como sempre. Já que você não ia dar presentinho? Presente, não me esqueçam os Olha, ainda bem presentes. que a Raquel lembrou. Lembrancinhas pra...
Muito obrigada. As nossas apresentadoras. Muito obrigada. Pra vocês lembrarem da gente lá. Olha, amiga. Olha, Muito obrigada. adorei. O nosso sindicato aqui, ó, extremamente presente. Adoramos, estamos muito. Olha, isso aqui é demais, esse É, carregador de carregadorzinho. celular. Gostou, Vocês que né? são das É. redes sociais. Tudo aqui. Ó, que lindo. Adorei isso. Amei. Adorei. Obrigada, Foi muito a minha maravilhosa. cara, não é? Muito, né? Muito obrigada. Gente, obrigada, gratidão. Pra você que tá em casa, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo no coração. E ó, 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente, viu? Muita paz, muita luz pra todo mundo. Tchau. Tchau.